E aí, galerinha, mais um videozinho pra vocês, mais curtinho dessa vez, só para poder introduzir um pouquinho sobre a atividade que vocês receberam também semana passada, juntamente com a outra, dos porquês, que eu já fiz vídeo e já mandei para vocês. Eu fiz uma atividade de interpretação de texto, mas que tem um gênero textual aqui dentro das atividades. Para vocês estarem fazendo, eu vou explicar, mas antes de fazer a explicação desse gênero textual, eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre esse texto, que é dessa atividade aqui. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas vocês já receberam em casa, aprendendo com o texto, que o título diz: ter uma higiene pessoal correta faz diferença na saúde e qualidade de vida. Esse texto, gente, como vocês já devem ter lido ou ainda vão ler, ele fala de hábitos simples de higiene pessoal. Não é um texto novo, é um texto já que estava na internet há algum tempo, mas ele se faz muito atual se a gente for analisar a situação que estamos vivendo hoje, que é a pandemia do Covid-19, causada pelo vírus do coronavírus, né, que fez a gente estar nessa situação que estamos hoje, inclusive tendo aulas de casa. Eu quero que vocês leiam esse texto com muita atenção. Aqui fala sobre uma série de doenças que pode ser causadas devido à falta de higiene e tem muitas outras, inclusive o Covid-19, que não estava aqui porque na época ela ainda não tinha surgido, mas como eu disse anteriormente, o texto se faz atual devido às medidas que são tomadas mediante essas doenças, que é a higiene, e nós temos sempre ter esses hábitos de higiene, mas agora, nesse momento, se faz mais necessário ainda. Então, o texto, além de ser uma interpretação bem bacana, o texto traz muitas informações bem relevantes para todos vocês, tá bom? Dentro das questões de interpretação de texto, nós falamos um pouquinho aqui sobre notícia. Por quê? Notícia é um gênero textual que vocês já estudaram anteriormente, que nós estudamos juntos em sala de aula, quando ainda podíamos ir à escola. Estudamos notícia e estudamos também a entrevista, que faz parte, inclusive, de uma notícia. Vocês, inclusive, fizeram notícias, lembram-se, sobre carnaval, vocês fizeram entrevista na escola, tudo gênero textual bem bacana. Qualquer dúvida é só voltar no livro de vocês, lá no comecinho, nos primeiros capítulos, que vocês vão encontrar esses gêneros textuais. Por isso, eu trouxe hoje outro gênero textual, que é o anúncio publicitário ou simplesmente a publicidade. Por que que eu trouxe esse gênero textual? Inclusive, ele é um gênero que geralmente ele está inserido dentro de uma notícia, por exemplo, né, um veículo de comunicação, tá? Ele é um gênero que está incluído dentro de um veículo de comunicação, um jornal, uma revista. A gente vê muito anúncio publicitário na TV, tem na rádio também, não é visual, mas a gente consegue ouvir, tá bom? Então, vou falar um pouquinho sobre o gênero textual publicidade, tá bom? Primeiro ponto que eu gostaria de estar falando com vocês. O gênero textual publicidade, ele promove sempre uma ideia, tem uma ideia central, tá bom? Tem uma ideia, vocês têm que pensar em uma ideia e a partir daquela ideia desenvolver aquela publicidade. Qual é o objetivo principal da publicidade? Convencer. Na maioria dos casos é convencer o consumidor, porque geralmente nós estamos vendendo um produto ou uma ideia, certo? A gente vê na televisão, a gente vê em outdoors, quando a gente passa assim na estrada, vocês não veem anúncios publicitários vendendo algum produto? Às vezes tem simplesmente uma imagem, poucas palavras e já te convence, aquilo te chama a atenção. Então, primeiro ponto, convencer o consumidor ou convencer quem quer que seja que aquele anúncio tá querendo convencer, tá bom? Ele usa muito de imagens, conforme eu já falei, dois, tá? Muito de imagens, e a linguagem tem que ser sempre simples,
Por quê? Ela tem que atingir o maior número de pessoas possível. Não pode ter uma linguagem muito difícil, complexa, porque nem todos vão entender. Então, linguagem simples. Tem que convencer o consumidor daquela ideia com imagens chamativas e linguagem simples. Por isso tem que chamar atenção, tá? Geralmente eles usam muitas coisas coloridas, tá? Tem uma função também apelativa. Como assim? Apela às vezes para alguma coisa que vai te tocar lá no seu interior, tá? Vai te chamar atenção por algum motivo. Tem linguagem verbal e linguagem não verbal. Nós já estudamos isso em sala também, falando sobre isso, que a linguagem verbal é quando possui um texto. A linguagem não verbal é formada por imagens, por símbolos. Então, geralmente, a publicidade ela é formada por linguagem verbal e linguagem não verbal. É um misto, tá bom? Os textos, quando tem, são bem curtinhos. Por quê? Por exemplo, se nós formos pensar no anúncio publicitário numa estrada, um outdoor, por exemplo, se for textos muito longos, nós não conseguimos ler dentro de um carro em alta velocidade, certo? Num comercial de TV que tem alguns segundos para passar. Se for texto muito longo, nós também não conseguimos ler, certo? Tem que usar sempre a criatividade, tá bom? Quando não vai pela apelação, eles vão pelo lado do humor, dependendo de qual assunto está sendo tratado, tá? O humor também, ele é muito legal na publicidade, dependendo do assunto. Os verbos, geralmente, são no modo imperativo. Como assim? Vocês já devem ter estudado isso ano passado. Imperativo é uma coisa que impera, que manda, que pede. Então, faça isso, compre, ok? Então, sempre verbos assim. Usa muito da persuasão, que é a mesma coisa que eu já falei anteriormente, de convencimento. Ele tenta persuadir, tenta te convencer. Às vezes você não tá afim daquilo, mas ele vai te convencer, tá? De uma forma bem atrativa, bem legal. Isso tudo é usado muito para vender, tá? Uma ideia. Só que, mediante a situação que nós estamos passando, nós também vemos muita publicidade em relação à orientação, a orientar e convencer as pessoas a não fazerem determinadas coisas. É por isso que eu trouxe aqui para vocês exemplos de publicidade relacionadas ao Covid-19, ao que nós estamos passando. Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver, mas senão eu vou tirar foto e vou mandar para vocês. Aqui nós temos uma publicidade, tá? É um anúncio publicitário. Provavelmente estava em algum outdoor, tá? Um homem com as mãos no nariz, um lenço. Aqui nós temos vários símbolozinhos do novo coronavírus, gripe, H1N1, tá? Previna-se, esse cuidado é de todos. Isso daqui foi um anúncio veiculado pelo Ministério da Saúde para as pessoas se prevenirem contra várias doenças ocasionadas por vírus, tá? Isso é uma publicidade? Sim, é uma publicidade. É uma coisa que chama atenção, letras grandes, linguagem fácil, tá? Linguagem verbal e linguagem não verbal. A minha impressora não estava muito boa, a cor não saiu muito boa, mas dá para ver que é colorido e que chama a atenção. Isso é um anúncio publicitário? Sim, é para orientar e para convencer as pessoas a se prevenir mediante essas doenças, tá? Trouxe outra, que é um símbolo muito usado hoje, a gente usa demais, né? Que é um antigo joguinho da velha, que é a hashtag, tá? Fique bem, fique em casa. Ou seja, preciso falar mais nada. Quem está inserido dentro desse contexto, que somos todos nós hoje devido ao Covid, sabemos que isso é referente à doença. Para você ficar bem, você tem que ficar em casa. Portanto, hashtag fique bem, hashtag fique em casa. Isso se encaixa dentro de uma publicidade? Sim, também se encaixa dentro de uma publicidade. Eu vou mandar para vocês depois. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês?
Após vocês fazerem a interpretação de texto, que nós temos ali aquele texto bem legal que fala sobre higiene, vocês vão responder as questões. Tem ali uma questão sobre notícia para fazer um novo título, vocês já estudaram, então é uma revisão. E sobre o gênero textual publicidade, que tem todas essas características que eu falei, com esses exemplos, eu quero que vocês elaborem a publicidade de vocês, tá bom? Eu deixei um quadro para vocês aqui na última página. Vocês vão pensar como se fosse um panfleto para distribuição na cidade. Eu quero que vocês elaborem uma publicidade sobre essa doença que nós estamos passando agora, que virou um problema não só de saúde, mas um problema social. Então eu quero que vocês elaborem algo como se fosse para distribuir, tá? Eu quero que vocês elaborem um anúncio publicitário de vocês. Eu quero que vocês convençam as pessoas a não saírem de casa ou a se prevenir, ou sobre hábito de higiene, você que sabe, tá? Use a sua criatividade, que é uma das características da publicidade, use a sua criatividade e faça um texto, tá? Usando a linguagem verbal, não verbal, da forma que você desejar, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Fiquem com Deus, um beijo, até o próximo vídeo.